Meu nome é Andrea Prodol Kowalczuk. Estou atualmente como coordenadora do Núcleo de Perícias do Corecon. Sou conselheira já há algum tempo dentro do nosso conselho. Atuo, como comentei, na área de perícias, mas na área de assistência técnica. Não sou perita e também não entendo dessa área que a gente vai estudar durante essa semana com pessoas renomadas, profissionais super capacitados. Eu, antes de passar a palavra para o Tiago Jazinski é nosso vice-presidente, nosso colega já de algum tempo aqui dentro do Corecon, e ele, ano passado, já tinha montado esse evento, e por questão de data dos profissionais, acabou não saindo. E esse ano, como eu assumi, eu vou confessar que eu recebi tudo prontinho, tudo organizado, enfim, e estamos fazendo acontecer, começando no dia de hoje. Quero agradecer já a todos do conselho, o background que a gente tem, a Fabi, da nossa assessoria jurídica, os meninos que trabalham no nosso Corecon. E nós, enquanto conselheiros, a gente tem as ideias, mas sempre tem que ter o apoio para fazer acontecer esses eventos, né? E, enfim, nós tivemos uma pequena questão com o nosso palestrante de hoje, o que foi divulgado, mas eu vou passar a palavra já para o Tiago para explicar e falar do nosso querido professor Eurico, que está assumindo a noite de hoje. Obrigado muito pela presença de todo mundo e pedindo já algo que a gente tem pedido em todos os eventos. Deem um oizinho ali no chat, coloquem seu nome e da cidade, de onde que vocês são e da cidade que estão assistindo a gente nessa semana. Sejam bem-vindos. Tiago, passo o bastão. Obrigada. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro de estudos sobre falência e recuperação judicial. É um evento inédito aí no Conselho. Primeira vez que nós estamos fazendo, né, um evento desse porte, aí, com vários dias de bastante conhecimento nessa área. No nosso curso de perícia, nós temos, né, um módulo que fala de recuperação judicial, mas um evento assim à parte, né, com um tema por dia, como nós estamos fazendo, é a primeira vez. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem ao máximo aí esse evento, vai ser bastante enriquecedor para todos. Vamos ver aí vários rostinhos novos, né, e tem alguns que sempre estão nos acompanhando aí, a gente já nominou alguns, então parabéns aí pela iniciativa, estudantes, economistas, demais profissionais que estão participando. E hoje nós teríamos a abertura do nosso evento com o Lucas Desorte, mas ele teve um compromisso profissional em Porto Alegre. Ele disse que não poderia participar, que ele vai estar em voo direto nesse momento, então não teria como. Mas aí nós conseguimos o professor Eurico Pereira de Souza Filho, que vai estar expondo, né, muito sobre a falência e a recuperação judicial, né, esses aspectos introdutórios. O professor Eurico é extremamente competente na área, é um estudioso, né. Eu vou deixar que ele apresente e fale um pouco da sua formação, do seu currículo, né, mas é uma pessoa assim que realmente se dedica, né, se estuda bastante. Então, com certeza vai enriquecer muito essa noite aí. Tá? Então, agradeço muito, professor Eurico, por ter aceito aí de última hora, né, para viabilizar aí o evento. Então, vai nos ajudar bastante. E desejo uma boa noite a todos, um ótimo evento. Participem. Lembre-se de estar presente todos os dias aí para receber o certificado, né, que é importante também. E dúvidas, perguntas, vamos deixar para o final, tá? Então, o professor Eurico vai ter aí em torno de 1 hora e 30 para fazer a exposição, e aí depois nós abrimos para perguntas, ok? Então, boa noite, professor Eurico. Passo a palavra para você. Por favor, se apresente aí, fale um pouco da sua grande formação, da sua vasta experiência, e fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma enorme satisfação, enorme mesmo,
é que eu estou aqui junto com você, Tiago, com todos os demais colegas aí do Corecon, e me sinto lisonjeado em ter sido convidado para fazer essa abordagem no dia de hoje. Gostaria de me apresentar, então, aos colegas. Temos, então, aí 60 participantes, então, nesse momento, né? Eu sou Eurico, nasci em São Paulo, capital. Vou fazer 70 anos esse ano de 2025. Sou formado em Economia pela PUC de São Paulo, em 1982. E com base na minha formação do coração de Economia, eu fiz concurso para fiscal de rendas do estado do Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei lá como fiscal de rendas do estado por 12 anos. Depois eu fiz concurso para a Receita Federal, onde eu me tornei auditor da Receita Federal e onde eu trabalhei por 17 anos, aqui em Ponta Grossa, onde estou morando. Portanto, eu tenho a minha formação de base, que é a economia, a minha carreira profissional como auditor da Receita Estadual e como auditor da Receita Federal. E em 2005, eu senti a necessidade de fazer um segundo curso superior e fiz o curso de Direito aqui em Ponta Grossa. Eu sabia que eu iria me aposentar e gostaria de usar os conhecimentos da prática tributária, da prática empresarial, para uma atividade de assessoria e é onde eu estou atuando hoje. Então, eu tenho essa experiência, uma afinidade com o direito tributário, com o direito empresarial, e com essas ferramentas é que eu quero fazer essa abordagem aqui desta temática, que é a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Tratado numa lei que tem ali seus, vamos dizer assim, seus meandros, mas depois de uma abordagem sistemática, objetiva, eu tenho certeza que sairemos com um bom domínio dessa semana, né? Então, para iniciar então a atividade, né, eu vou projetar então a tela inicial que eu preparei. Quero ver se dá certo. Perfeito. Agora F5. Agora apareceu em tela inteira. Não, ainda não. Agora é só apertar o F5, Eurico. F5, né? F5. Apareceu? Aí, certinho. Pois bem. Então, pessoal, eu programei, então, essa abordagem e eu vejo como necessário fazermos uma contextualização, para que a gente possa nivelar o vocabulário, os conceitos, né? E se preparar, isso hoje uma abordagem inicial, para uma abordagem mais sistemática, mais teórica, com base na legislação. Portanto, eu iniciarei fazendo algumas conceituações sobre o perito. O que é um perito, né? E o que nós, os colegas, buscam ser, compor essa capacidade. É um profissional com graduação superior, inscrito no seu órgão de classe, portador de conhecimentos, olha a característica, profundos e especializados, do conteúdo técnico-científico, posto em dúvida, litigado pelas partes, sobre os quais o juízo, e assim que a gente deve chamar o juízo, não mais o juiz, precisa de orientação e opinião imparcial, fundamentada e isenta, para orientar e compor a sua decisão.
esta é uma definição que a gente tem que se atentar e não fazer uma leitura rápida, porque pode assustar quando ele diz conhecimentos profundos e especializados. Isso é uma verdade. Por quê? Porque a gente está compondo, orientando uma instância de decisão judicial que é extremamente importante, fundamental para resolver questões de cunho de direito material, patrimonial, né? Então, aí fica essas palavras. E aqui eu digo, enfatizo, juízo e não mais juiz, porque é a forma como o Código de Processo Civil orienta para que a gente se reporte à autoridade judicial, ao juízo. Por quê? Porque uma vara judicial, às vezes, tem um juiz titular, tem um juiz substituto, é substituído. Então, é para a gente se referir ao juízo de maneira genérica, e não mais ao juízo. Tanto é que, nas petições, a gente encaminha ao juízo. É um detalhe de preciosismo que é necessário a gente destacar. E aí a gente pode constatar que em quase todas as áreas de conhecimento, de formação científica e profissional, a gente constata demandas no ambiente das relações entre os seres humanos. Eu chamo de pessoas naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica com potencial de geração de conflitos, sobre os quais o Poder Judiciário é chamado a intervir e decidir. Então, eu faço destaque aqui para as pessoas naturais, que são as pessoas físicas, que são objetos de direito, e para as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, que é uma pessoa constituída a partir de uma determinação legal. É uma ficção jurídica. E essa ficção jurídica tem também o potencial de gerar conflitos sobre os quais o Poder Judiciário é chamado para intervir e decidir. Então, cabe aqui a gente definir pessoa jurídica de direito privado, nós temos pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. Vejam bem, eu defini pessoa física, que é a pessoa natural, agora abri um leque para definir pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. E essa caracterização vai se dar em função das pessoas que tomaram a iniciativa de constituir, materializar esses entes, ou melhor, esse ente, esta ficção jurídica. Pessoa jurídica de direito privado tem a sua primeira menção no artigo 40 da Constituição Federal do Brasil de 1988. Lá consta a definição de pessoa jurídica de direito privado e pessoa jurídica de direito público. A diferença nós vamos encontrar já vamos definir qual que é essa diferença. Pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Tá? Então, a gente tem também esse leque. Pessoas jurídicas de direito público interno e externo e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas físicas, né? A gente diz juridicamente que são animadas. Quer dizer, elas têm ânimo,
elas têm vida própria, elas são autônomas e são titulares de direitos e de obrigações. E a pessoa física, ela tem o seu nascimento para a vida civil, não é quando ela nasce, é quando ela recebe a certidão de nascimento. E ela se extingue somente quando ela recebe a certidão de óbito. Este é o lapso de tempo de existência das pessoas físicas. É um lapso de tempo limitado pela expectativa ou pela vida efetiva da pessoa. Então, ninguém será considerado extinto, morto, pessoa física, se não for mediante uma certidão de óbito. Vai ser diferente essa interpretação quando a gente ver aqui qual que é essa situação com relação à pessoa jurídica. Pessoas jurídicas, como sendo direitos, pessoas jurídicas como o sujeito de direito inanimado. Por quê? Elas não têm alma, não têm vontade própria, senão através de um representante. Porém, elas não têm vida própria, não são animadas, são inanimadas, porém elas têm personalidade. E, além de ter personalidade, são titulares de direitos e de obrigações. É uma característica das pessoas físicas serem titulares de direitos e de obrigações e de haver entre elas conflito, gerar conflito entre esses direitos e essas obrigações. E, com relação às pessoas jurídicas, também. Com um detalhe, quando eu disse lá, enfatizei que a pessoa física tem nascimento para a vida civil através da certidão de nascimento, a pessoa jurídica ela tem nascimento através do contrato social. O contrato social, seja arquivado nas juntas comerciais ou nos cartórios de títulos e documentos, conforme for a natureza da pessoa jurídica, é que dá nascimento oficial e formal para as pessoas jurídicas. E a morte da pessoa jurídica se dá única e exclusivamente pelo extrato do contrato social ou da falência. E a falência, que é a modalidade de extinção da pessoa jurídica, que nós vamos estudar a partir da lei que vamos abordar mais completamente, mais profundamente no nosso próximo encontro. Então, dito isso, vamos ver aqui o artigo 44 do Código Civil Brasileiro, que vai dizer sobre esta estruturação das pessoas jurídicas. É ali que nós vamos encontrar a definição. E ali o artigo 44 diz: são pessoas jurídicas de direito privado as associações. Associações são para fins civis, não tem um contrato social, mas ela tem um estatuto que é arquivado nos cartórios de título e documento, o que possibilita serem classificadas, serem constituintes de uma pessoa jurídica com uma finalidade civil não comercial. Aí nós vamos ter as sociedades, essas que têm por natureza uma vocação comercial, empresarial e de prestação de serviços, estão aglutinados neste tópico
né, de sociedades, as fundações. Fundações que são entidades com fins e propósitos específicos, que podem ser públicas ou privadas, que decorrem da versão de capital do fundador para atividades específicas das fundações e que não é objeto de nosso estudo. As organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. E hoje também é chamado de sociedade. É um conceito difícil de ser compreendido, mas elas recebem a denominação hoje, no direito empresarial, de sociedade empresária individual de responsabilidade limitada. Portanto, nós vamos ter sujeitas à falência, à recuperação e à recuperação judicial, essas duas sociedades, as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Pois bem, e as pessoas jurídicas de direito privado são instituídas por iniciativa de particulares, de pessoas físicas. E aqui a gente tem que prestar atenção, porque nós temos pessoas jurídicas de direito privado que são instituídas por órgãos públicos. São as pessoas jurídicas instituídas com capital, por iniciativa públicos, mas que vão atuar ombreando-se com as atividades privadas. Quando um ente público constitui um empreendimento que não tem ligação, que não vai cumprir objetivos com aqueles consagrados pela atividade pública daquele ente público. Ele vai atuar no mercado privado e eles podem constituir empresas, que são empresas de capital misto, inclusive, né? Tem empresas de capital integralmente públicas e empresas de capital misto, né? Que atuam no setor privado. Um grande exemplo é a Petrobras. Pois bem, as pessoas jurídicas de direito privado dividem-se em duas categorias. De um lado, as estatais, conforme eu disse, né? Conforme a gente acabou de ver, e, de outro lado, as particulares. Tá? Para essa classificação, interessa-nos conhecer a origem dos recursos empregados na constituição da empresa, posto que serão estatais aquelas cujo capital houver contribuição do poder público, sociedades de economia mista e empresas públicas, e particulares, as constituídas apenas com recursos particulares. Portanto, fica esse esforço da gente fixar a diferença entre esses dois conceitos para que a gente não faça confusão. Pois bem, e aí a gente vê que as empresas do setor privado, as empresas, o empresário, hoje tem o ramo do direito que estuda e que traz todo um debate sobre a Constituição, o regimento e as questões relativas ao empresário, chama-se direito empresarial. O direito empresarial substituiu essa nomenclatura sobre o direito comercial. Existia até o Código Civil de 2002, era prevalente o Código Comercial editado no começo do século passado, que era o Código Comercial. Mas
com o Código Civil de 2002, o Código Civil avocou toda aquela matéria que era abordada e tratada no Código Comercial, no antigo Código Comercial. E aqui no artigo 966, e isto é uma definição que cai muito em prova, eles gostam muito de cobrar o domínio desse conhecimento. Esse artigo 966 do Código Civil diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vou chamar a atenção aqui para considera-se empresário quem? É um pronome que pode comportar a interpretação do empresário, né? Do empresário, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Então, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, é a codificação do que é empresário. E a codificação do que é empresário no direito, nesse ramo do direito, tem uma diferença de classificação com relação à empresa. Empresa e empresários são entidades distintas. A empresa é o conjunto de bens organizados, era o antigo fundo de comércio, né? Então, e nesse era o antigo fundo de comércio. Então, é empresário e empresa. Empresa é a atividade. Qual que é a atividade? É um sapateiro, uma padaria, um açougue, uma fábrica? Essa é a empresa. Empresário é a pessoa que organiza e que gerencia esta atividade. Aí, no parágrafo único, ele faz aqui uma exceção. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. É uma redação rebuscada que estudantes de direito temos dificuldade de compreender, mas aqui ele quer ressalvar que não é empresário o intelectual, uma pessoa que exerce uma atividade de natureza científica, um pesquisador, uma pessoa que é um literato ou um artista, mesmo que ele tenha a necessidade de contratar colaboradores. Mas se ele adotar nesta atividade elemento de empresa, isto é, se ele elemento de empresa quer dizer em produzir mercadoria, produzir serviços comercializáveis, aí ele fica descaracterizado como um intelectual, enfim, ele entra no rol de empresário. E aqui no artigo 967, e aqui é uma coisa que eu vou chamar muito a atenção, que no direito, tudo aquilo que a gente possa considerar como óbvio, como conhecido, como, poxa vida, ele é obrigatório que esteja transcrito, que seja positivado. Então, tem aqui o artigo 967, que ele diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da sua atividade. E aqui, então, são os dois lugares onde é possível, onde se faz o registro de empresas mercantis.
é a junta comercial. E o contrato que é elaborado por um empresário ou pelo empresário que quer se constituir ou que se constitui para celebrar, para realizar a atividade, né? O faz através do contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens, serviços, para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si de resultados. Na sequência, eu vou falar do seguinte, que o contrato social é um documento que extremamente importante, mas que para o qual não é dado, não tem-se as pessoas que atuam na atividade econômica não têm o hábito de conferir o contrato social daquelas outras pessoas jurídicas com as quais vai realizar a atividade. Atividade de compra, de venda, de cessão de crédito. O contrato social é uma peça cuja importância nós vamos verificar a partir dos seguintes elementos. O contrato social tem que trazer a qualificação do sócio, nome, nacionalidade, estado civil. Por quê? Porque quando eu vou vender a prazo para eu, empresário, vou vender a prazo para uma outra empresa, né? Eu entro no risco, eu entrego valores, confio valores àquela pessoa para me pagar em 30, 60, 90 dias. O contrato social existe para que, antes da celebração de um negócio, seja possível conferir a qualificação do sócio, para verificar o quê? A idoneidade desses sócios dessas empresas. A denominação da sociedade, o objeto social da atividade da empresa, a sede onde a empresa está sediada, prazo e duração, o tempo de existência da empresa e, principalmente, o valor investido para iniciar e manter a empresa. Isso é de fundamental importância. Por exemplo, eu não vou conceder, tenho uma empresa cujo capital social é de R$ 1.000, eu vou fazer uma venda a prazo de R$ 100.000 para uma empresa que não tem patrimônio, que não tem valores documentados para ressarcir esse capital que eu estarei confiando através de bens e produtos ou serviços que estarei vendendo a uma empresa, porque essa empresa pode, e isso ocorre muitas vezes, como a gente vai ver, né? O calote e ocorre o prejuízo, um grande transtorno no ambiente econômico, no ambiente comercial, no ambiente de produção. Por quê? Na medida em que uma empresa que está inserida numa malha de produção e de negócio, quando ela sofre um transtorno, ela abala todo esse ambiente vizinho e circunvizinho, né? Como nós vamos ver aqui, quais são, vamos dizer assim, a preocupação que a lei da falência e da recuperação tem, mas muitas vezes as empresas incidem em riscos por falta de cuidado, por falta de experiência e assim por diante. Então, o capital investido está para informar e balizar as decisões dos contratantes com essa empresa. E também a cota de cada sócio, o percentual de participação de cada sócio no capital social.
muitas vezes, as empresas cuja constituição do capital social limita a responsabilidade do sócio ao capital cedido, Vai fazer um popular. ao capital cedido, tá? O que ocorre é que, quando essas empresas passam por algumas dificuldades, é possível buscar ressarcimento, reparação no capital do sócio, caso esse sócio tenha agido com desvio de finalidade da sua atuação empresarial. Então, esses dois aspectos são importantes: o valor investido e o percentual de participação de cada sócio no capital social. Pois bem, administração, nome dos administradores, participação nos lucros e perdas, responsabilidade do sócio, isto é, se eles respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais ou não respondem pelas obrigações sociais. Pois bem, então, aí nós chegamos aqui na Lei 11.101, 11.101, que é a lei, deixa eu pular aqui, é a lei que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Doravante, simplesmente devedor designado na lei de recuperação. Vale lembrar que o termo devedor ele tem uma carga pejorativa. Antigamente, ou antes da evolução da legislação, o devedor, em muitas codificações jurídicas, eles respondiam pelas suas dívidas com a sua vida, com o seu corpo. O devedor ele era, inclusive, banido da sociedade, ele sofria violência. Essa é a história, e vamos dizer assim, uma, uma, uma como que eu posso dizer, um entendimento, uma classificação, uma condenação do devedor. O devedor era equiparado a um ladrão, tá? Porque ele não cumpria a sua palavra. Ao não cumprir a sua palavra ou desviar valores, ele era considerado como um ladrão. Ocorre que as empresas, elas são importantes dentro do ambiente econômico, porque, a partir da Constituição, a gente vê que, no artigo 1º da Constituição, diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, ali, no inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós somos um Estado democrático de direito, economicamente definido como capitalista, e que tem na livre iniciativa, que é o empreendimento da produção de bens e serviços, e nos valores sociais do trabalho, que é a força que o cidadão tem para ceder ao empresário. Então, ele traz isso no seu artigo 1º, esse primado. Por que isso? Porque a empresa é importante, é vital para a economia.
porque o trabalho, mão de obra e o empreendimento são geradores de empregos, salários, produtos na forma de bens e serviços e tributos. Esses são os pilares de uma economia moderna, de uma economia que é capitalista e proporcionando uma gama de atividades, operações, serviços e negócios que asseguram a estabilidade das relações econômicas, sociais, gerando crescimento e desenvolvimento econômico. Nada melhor do que nós, economistas, para reconhecer nesses pilares toda uma linha estruturante de um Estado econômico. Então, partícipe desse Estado econômico, nós temos, então, os trabalhadores, a mão de obra e os empresários. A geração de uma massa salarial e uma geração de tributos e a geração de lucros para o empresário. É um outro parâmetro que devo colocar nessa estrutura. Ocorre que aquilo que eu chamo de perturbações severas no ambiente de negócio podem ocorrer. Por quê? Assim como as pessoas físicas, a pessoa natural, tem seus problemas, suas patologias, suas dificuldades de saúde e uma vida bem delimitada entre o nascimento e morte, nós vamos ter no ambiente de negócio perturbações decorrentes da forma como o empresário conduz os seus negócios, conduz os seus relacionamentos econômicos e obtém, em função desta forma, repercussões que, ora, podem ser muito positivas, quando são bem-sucedidas, e, ora, muito negativas, quando são mal-sucedidas, pelos motivos que nós vamos começar a abordar a partir de agora, que é, vamos dizer assim, aquilo que nós, economistas, devemos ter em mente no momento em que a gente vai fazer um diagnóstico, no momento em que a gente é convocado a fazer uma perícia para identificar as causas dessas perturbações severas no ambiente de negócio. Pois bem, a recuperação judicial e a falência de uma empresa podem ser causados por vários fatores, como má gestão financeira, falta de planejamento estratégico, endividamento excessivo, falta de inovação, dentre outros. Mas eu vou especificar aqui com vocês a dificuldade que é você pegar uma empresa, uma pessoa jurídica doente, com problemas que são severos e que trazem repercussões negativas e prejuízo para os parceiros envolvidos no mundo, no espaço de negócio dessas atividades. Pode ser os fatos que nós podemos e devemos identificar, ter ferramentas para identificar. Má gestão financeira, falta de controle sobre o fluxo de caixa, descontrole de custos e despesas, uma baixa lucratividade decorrente do que? Da precificação que a pessoa
num afã de compor uma competição, uma concorrência, vai baixando sistematicamente as suas margens de lucros, né? E não consegue recuperar seus custos de despesas. Dificuldade financeira, em termos de dificuldades ou não dimensionamento do capital de giro, que leva a excesso de crédito, falta de planejamento estratégico, abordagem a partir de tecnologias e produtividade, falta de planejamento estratégico, na forma em que ele não trata, não reconhece, não se antecipa, não promove as mudanças tecnológicas e não busca conquistar a produtividade necessária para o segmento, né? Quando outras empresas concorrentes conseguem trabalhar a demanda, a dimensão tecnológica, consegue produtividade e a pessoa fica encalhada em modelos obsoletos, ausência de um plano estratégico claro, dificuldade de adaptação às mudanças do mercado, excessivo endividamento, empréstimos para expandir ou cobrir lacunas financeiras sem análise de risco, sabe? Empréstimos para cobrir lacunas. Eu estou dizendo aqui de fatos assim corriqueiros, de fatos mais comuns, eventos mais comuns que é possível identificar para nesse diagnóstico traçar as causas e ter condições de avaliar sobre a possibilidade de recuperação. Isso é muito sério. E a má gestão é um dos elementos que é mais, vamos dizer assim, críticos de ser constatado. O que é a má gestão financeira? É a irresponsabilidade, o dolo, a má-fé financeira, a pessoa que não assume créditos draconianos, né, em termos de pagamento de juros. E aí a gente vai ter também a imperícia, imprudência, negligência do empresário. Em que momento eu posso identificar e localizar, identificar na contabilidade, identificar no desempenho das vendas, da produção, imperícia, imprudência, negligência que ocorre. Excesso de retiradas dos sócios, que a gente pode chamar de desinvestimentos, né? Eu conheci uma empresa que tinha uma empresa familiar com 9 sócios dentro da empresa, e a retirada que eles faziam mensalmente, né, e obrigando a contabilidade criativa, levou a empresa à falência. E o fato da empresa ter ido à falência foi exatamente essas retiradas excessivas, né? Operações criminosas contra credores. Vejam bem, isso tem demais, operações criminosas contra credores. Quando o economista for contratado por uma empresa para fazer um diagnóstico, ele deve ir com a mente aberta para captar esses eventos, né, que a empresa possa estar sofrendo, mas não só isto, que ela possa estar praticando, tá? Que ela possa estar sofrendo ou que ela possa estar praticando. E a Lei 11.101, ela tem
um capítulo especial para tratar desta questão de fraudes contra credores. E é isso que os juízes, na quesitação que eles vão fazer para o perito responder, é se o perito identifica ou não esses fatos, esses eventos, mas ele vai de uma outra forma. Ele vai perguntar quais são as causas, quais foram os motivos. E ali, o juiz está entre meio de um conflito, né? O comitê de credores e o economista que fez o plano de recuperação judicial ou que atestou a inviabilidade da empresa. Operações de risco e obsolescência de tecnologia. Olha só como tem elementos aqui. Administração familiar despreparada. Doença, senilidade e óbito do empresário, sem substituto, com o domínio tecnológico dos métodos do modo de atuar da empresa. Fraudes, golpes, acidentes por casos fortuitos e causa maior, tipo incêndio, inundações, sem cobertura securitária, dificuldades de adaptação a mudanças do mercado, endividamento excessivo, empréstimos para expandir ou cobrir lacunas financeiras sem análise de risco. Então, estou traçando aqui um panorama dos eventos aos quais o perito é chamado a opinar. E eu vou mostrar para vocês agora a quantidade, o quanto soma esse mercado de recuperação judicial, de demanda falimentar. Então, eu vou parar agora esta apresentação, porque aí já entra na abordagem da lei. Eu quero mostrar a vocês aqui uns recortes de informação que eu trago para a nossa apreciação, para a nossa avaliação. Eu vou sair, vou entrar num outro. Só um instantinho, vou precisar de 5 minutinhos. Sem problemas, Eurico. Doutor Eurico, tecla F5. 5. Ah, tá. Obrigado pela ajuda aqui. Eu vou só achar onde eu Ele está digitalizei. procurando outro arquivo, né, Estou Eurico? procurando outro arquivo. Ah, tudo bem.
Mas obrigada, Fabiana. Tomara que eu ache bem rapidinho aqui. Já achei, só mais um instantinho, já. Bom, eu vou F5 agora, né? Abra primeiro, compartilhe, Eurico, o novo arquivo. Nós estamos com o teu antigo arquivo na tela. Ah, tá. Então, espera aí, eu vou tirar ele, tá? Interromper. Agora você vai fazer o mesmo procedimento para o share, ali no verdinho embaixo, e compartilha esse novo arquivo, tá? Isso, está abrindo. Só comentando, a gravação dessa aula vai estar disponível sim no canal do Corecon, tá? E se o Eurico nos der permissão, porque tem algumas pessoas perguntando se vão ter os slides, Eurico, Sim. aí pode disponibilizar se o Eurico autorizar, tá bom, pessoal? Tá bom. Olha, então, pessoal, vejam bem, toda a questão que envolve, todo o dilema que envolve essa temática, a gente pode dimensionar nesta notícia aqui do valor econômico do dia dessa semana. Eu estou aqui com o jornal. Mais de 20 companhias listadas na B3 Banco estão em processo de recuperação. De acordo com o valor, a alavancagem média de 52 empresas do Ibovespa, que já divulgaram os números de 2024, subiu de 1,47 para 1,64 vezes. Então, aqui, mais de 20 companhias de capital aberto estão em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Isto são as empresas listadas no Bovespa. São as empresas que estão agora se ressentindo tardiamente do impacto do problema que nós tivemos com a Covid. E muitas empresas recorreram a capital, a empréstimos, né? E conseguiram uma sobrevida, mas estão sucumbindo agora. E na medida em que a gente vê esse recorte que ocorre na Bovespa, nós vamos ver que nas empresas, no nosso cotidiano, aqui nas empresas pequenas e médias empresas, o problema também é muito alto. Tem um mercado não atendido, tem um mercado de empresários em dificuldades que, por desconhecimento, eles abandonam a empresa, como eu vou mostrar em outro recorte aqui, porque eles não sabem como recorrer a, a, aos benefícios da lei para fazer uma liquidação administrada, uma liquidação do seu patrimônio, de forma que ele faça isso de maneira transparente e que, ao final, ele resolva a sua vida econômica, financeira, é claro, não sem repercussões terríveis no ambiente empresarial, porque pelo deságio que o processo impõe, né? Mas isso aqui. Agora eu vou colocar uma outra notícia, eu vou colocar mais notícias.
Agora aqui. Dá para tirar a outra, essa, para eu Peraí, vou substituir? tirar. Interromper. Ok, tirei, aham. Pode compartilhar a próxima. Tá. Olha só, volume de pedidos de recuperação judicial bate recorde histórico em 2024. Tá? O ano de 2024 bateu o recorde histórico do número de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Segundo dados de Serasa, 2.273 empresas entraram com solicitação no judiciário, número 61,8% maior que em 2023. Conseguem ver aí, né? Estamos sim. Vou trazer uma outra notícia. Eurico, desculpe interromper, mas só alertando em relação ao nosso tempo. Agora são 20 horas e 6 minutos. Você tem mais 34 minutos aí de exposição, tá? Daí, 34 não, desculpa, 24 minutos. E aí nós vamos abrir para as perguntas, ok? Mas podem seguir aí Tá bom. tranquilamente. Estarei à disposição para as perguntas. Ó, a Procuradoria da Fazenda Nacional regulariza 60 bilhões devido por empresas em recuperação judicial. Eurico, você compartilhou a tela? Ah, não. Compartilhei? Não, né? Não apareceu para gente. Deixa eu compartilhar, então. Isso. Agora sim. Obrigada. Procuradoria da Fazenda Nacional regulariza 60 bilhões devidos por empresas em recuperação judicial. E, então, veja bem, essas recuperações judiciais foram precedidas de um levantamento econômico para atestar ao juízo a incapacidade ou a dificuldade financeira da empresa. Então, existe esse mercado é muito forte e ele, infelizmente, está sendo, na grande maioria dos casos que eu consulto, realizados por profissionais de contabilidade ou por escritórios de contabilidade. E a avaliação que o juiz pede, e aí é uma dificuldade que a gente tem que admitir ao economista, é de cunho contábil, porque o juiz ele é muito fixado em provas materializadas. E o contador, ele é o profissional, eu não sou contabilista, mas tenho que admitir, é o profissional que tem grande proximidade com a elaboração de relatórios que o juiz compreende ou que o próprio contador pode esclarecer ao juiz. E as perguntas e as dúvidas que o contador ou que o juiz tem, muitas vezes ela não chega a um nível um pouco mais subjetivo, um pouco mais, vamos dizer assim, de avaliação de outros aspectos. Ele quer a prova materializada
na demonstração de resultados, na operação fictícia, na retirada, na quantidade de notas fiscais emitidas, nos valores desviados, e quem pode produzir e quem tem produzido esses relatórios e tem se apresentado a esse mercado é o contador. Mas o economista, ele pode realizar essa atividade também. O economista não está tendo visibilidade ao juízo como capaz para responder à dúvida intrínseca que o juiz tem, sabe? E então esta é uma circunstância que nós devemos analisar e ver e concluir que a gente precisa de ações para que a gente possa entrar nesse mercado. Agora, quais são as características que o juiz quer encontrar no profissional que ele vai buscar para atendê-lo? O juiz, ele quer enxergar que o profissional tenha uma equipe, tenha estrutura para fazer levantamentos que são, por vezes, extremamente trabalhosos. O economista, geralmente, ele trabalha sozinho ou ele não tem uma banca de economistas com ele para colocar mão na massa para fazer levantamento físico, material de entrada, saída e produzir os relatórios. Então, o economista ele é muito chamado quando ele tem, quando é necessário fazer uma avaliação do valor da empresa, do cálculo econométrico de valores ao longo do tempo, de atualização monetária, de correção monetária, de cálculos financeiros. Entretanto, o contador muitos contadores têm se apresentado e realizado esse trabalho, que é, na minha visão, do economista. Então, e um último. Vou substituir. Apareceu? Tá aí, aham. Uma outra, uma outra informação. Opa, mudou, Eurico. Ele entrou no modo apresentação. Cadê? Tá. STF julga validade de deságio para credores trabalhistas em recuperação judicial. E olhe, pasmem, o deságio pode chegar a 90%. Tá? Então, veja bem, é uma barreira que, no cálculo de recuperação judicial, no cálculo, principalmente no cálculo de recuperação judicial, ao se fazer a previsão de gastos para um horizonte de até 2 anos, que é normalmente o que é requerido, é o necessário para se fazer a planificação financeira da atividade em um horizonte de até 2 anos. É claro que pode ser prorrogado. Um grande empecilho era a inflexibilidade das verbas trabalhistas sofrerem ou passarem por algum deságio para viabilizar
a empresa. Então, são informações que eu trago aqui e que a gente vai, quando entrarmos na análise da lei, na análise minuciosa da lei, eu vou encerrar aqui, então, esta abordagem aqui, e o próximo passo, né, que é o passo agora de nós fazermos o quê? Um estudo da lei de recuperação. A Lei 11.101 é uma lei que passou por uma revisão recente de 2022 e ela é uma lei assim que está, vamos dizer assim, muito atualizada e que conhecer essa lei é fundamental, é imprescindível para que o profissional tenha a condição de trabalhar os conceitos que ela trata e, na medida em que a gente vê artigo por artigo, dentro de uma estruturação de importância para a compreensão da temática, o profissional possa saber em que momento ele vai atuar, o que fazer em cada uma das demandas daqueles artigos, principalmente na constituição do comitê de credores, na administração do comitê de credores, na análise do levantamento de ativos, na negociação de dívidas, na classificação de credores. Tem 7 níveis de classificação de credores, por importância. O primeiro nível trabalhista, depois o tributário, depois o quiroptofário, e assim por diante. A gente vai estudar o porquê dessa estruturação, tá? E também de se instrumentalizar para atuar tanto na defesa quanto na orientação ao juiz, quanto na elaboração do plano de recuperação judicial. Defesa, o economista pode ser demandado por um credor que desconfia que a empresa está devedora, está sonegando informações, que a avaliação que o plano que ela fez não está real, não atende à exata valoração do bem. Enfim, são inúmeras as questões que nós vamos, a cada artigo da lei, a gente vai trazendo o caso concreto que a gente pode agregar para compreender a lei. Então, com esta abordagem, né, eu gostaria de abrir uns 10 minutinhos para uma pausa e a gente, uns 5 minutos para uma pausa e abrir para as perguntas. Ok, Yuri, vamos fazer uma pequena pausa aí. Se o pessoal quiser já ir inserindo suas perguntas aqui no chat ou levantando a mão aí, a gente vai conduzindo assim as perguntas aí. Queria fazer um comentário, Eurico. Você mostrou ali alguns números bem expressivos, né, do número de recuperação judicial, pedido de recuperação judicial recente, né? São dados de 2024. E aí a gente vê duas questões, né? Todo o processo de recuperação judicial precisa necessariamente de um plano de recuperação judicial. E ele precisa ser elaborado por alguém, né? Por um economista, enfim, que tem essa expertise nessa área. Mas também isso revela um outro lado também, que é da própria consultoria financeira, né, econômico-financeira aí, para estudar a saúde financeira das empresas, que é um outro nicho também que nós podemos atuar. Então, são dados assim bem expressivos, né? Me chamou bastante atenção ali. E é algo que realmente a gente precisa estar alerta, né, e se inserir nesse mercado aí. Então, achei bem interessante os dados que você trouxe aí. Olha, eu digo que dessas
Travou. Eu acho que agora ele deu um tempinho pro pessoal para uma pausa, mas ele já retorna, gente. Isso. Tiago. Ok, então, pessoal, se quiserem aguardar um pouquinho, nós já retornamos aí com as perguntas, né? O Rodrigo já disse ali que tem duas perguntas para fazer. Acho que ele já colocou aqui a pergunta para nós. Deixa eu ver se foi ele. Não, foi outra pessoa, né? Uma pausa para tomar uma água. O Rodrigo Aghetoni Sartori. Não sei se o Rodrigo prefere escrever a pergunta, se prefere abrir o microfone aí e falar, fique à vontade, Rodrigo. Oi, boa noite. Eurico, como você disse ali, os juízes têm acatado mais os pedidos de recuperação judicial vindo de contadores. Vendo por esse lado ali, vamos para o caso da Americanas. Lá, o problema da recuperação judicial foi causado justamente por falhas contábeis, né? Ou não falhas, né? Que foi ocasionado ali pelo setor contábil da empresa. E já um outro exemplo ali, o da AgroGalaxy, ela veio por problemas financeiros mesmo, né? Eles não tiveram ali recebendo as dívidas dos credores deles, né? Então, falando assim, como que você vê esse ali? Se o juiz não está querendo acatar de economistas, mas acata os pedidos de setores que podem ocasionar essa falha contábil ali, né? Olha, o que ocorre é que, no caso das Americanas, a fraude foi integralmente materializada a nível da contabilidade. Foi ali uma contabilidade criativa para esconder prejuízos, né? E mais grave ainda, foi que um escritório de certificação contábil, um escritório de auditoria muito renomado, mas que por inúmeras vezes tem cometido erros terríveis, grosseiros, sabe? E que criativamente consegue explicações a cada caso de erros ou de falhas que passa, consegue é, trazer justificativas, né? E tem se mantido no mercado. Mas o fato é o seguinte, que ali é uma fraude que foi realizada, cometida, identificada no âmbito contábil e que foi rebatida com relatórios contábeis demonstrando os erros e equívocos cometidos. Então, veja bem, o economista ele consegue ler o relatório e interpretar o relatório contábil, mas ele não tem competência para elaborar um relatório contábil. Ele pode fazer diagnóstico de relatórios contábeis, ele consegue analisar uma DRE, ele consegue enxergar problemas, mas ele precisa, para ratificar aquilo que ele enxergou, de um profissional que ateste, com capacidade para atestar que aquele documento está sendo ou foi feito conforme atendendo à legislação da área da expertise, que é o da contábil. Então, você consegue perceber que é esta a situação? Agora, quando se trata de abordagem contábil, quando trata de abordagem econômica, dentro daqueles outros quesitos que nós colocamos ali, que nós vimos agora há pouco,
por exemplo, que diz respeito à precificação inadequada, que diz respeito à tecnologia, que diz respeito à produtividade, que diz respeito a endividamento, sabe? Assunção de riscos, sabe? Você consegue perceber que tem na nossa área de domínio técnico-científico abordagem econômica que nós podemos imprimir e que a gente deve enxergar em que momento é cabível, sabe? Eu tenho um caso de um prático, de uma falência que eu estou conduzindo no Projude, no qual eu fiz análise econômica e relatei o problema havido para a juíza, né? E quero mostrar no próximo evento, quero trazer esse caso concreto para que a gente possa analisar ali isto, essa forma de atuar. Ficou respondido? Ou quer mais alguma pergunta? Não, essa daí sim. Eu tenho mais uma aqui também. Tem um exemplo aqui de um cliente meu. Ele está assim: a empresa entrou com recuperação judicial, é uma empresa do setor do agronegócio. Aí ela pegou a CPR dele e fez o desconto, deu em garantia. A gente já constatou que a CPR foi feita errada, porque na CPR já deu o poder para trocar essa CPR em garantia. E aí, assim, a empresa corre o risco de, se ela não cumprir o plano de recuperação, o juiz decretar a falência dela. E se ele decretar essa falência dessa empresa, no caso ali, o agricultor ali que tem essa CPR ali, ele vai ter a responsabilidade de ter que arcar com o prejuízo da empresa, certo? Porque foi dado em garantia. E o juiz vai determinar que ele vai pagar esse negócio ali. Como a gente já tem essa identificação que tá com um erro ali, porém assim, seria assim, se ele conseguir cumprir com os compromissos dele, ótimo, ok. Lá na frente vai resolver o problema do produtor. Mas se ele não tiver isso aí, qual o caminho que a gente poderia utilizar para tentar amenizar o prejuízo desse produtor, sendo que ele já pagou a dívida e está com o nome restrito porque a empresa entrou em recuperação judicial e por causa dessa CPR que eles deram em garantia dele. Olha, veja bem, olha só o problema. Quando a empresa entra em recuperação judicial ou falência, conforme for o contrato social, no contrato social a gente vai encontrar qual é o nível de responsabilidade que o empresário ou o produtor rural tem diante dos negócios que ele conduz. Se é responsabilidade limitada ao capital que ele forneceu para a empresa ou se é responsabilidade ilimitada, isto é, que a dívida da empresa transita para o patrimônio do empresário. Então, a gente tem que analisar a forma como esse empresário está constituído. Tá? Agora, se ele voluntariamente constituiu uma garantia pessoal para uma dívida da empresa, ele abdicou da proteção que ele teria caso o contrato social o proteja do que a dívida transite para o patrimônio dele, ele abdicou dessa proteção. E aí o juiz vai ser implacável. Ele vai penhorar o bem, vai executar o bem e vai trazer o bem para garantir as dívidas. Beleza, entendido aqui. Obrigado. Fabiano, pode fazer sua pergunta, levantou a mão ali. Fique à vontade, Fabiano. Doutor Eurico, Portanto, talvez você possa ajudar também, Tiago. Na petição que encaminha para a Justiça, o senhor se referiu agora que o novo CPC é ao juízo, certo? Eu posso escrever ao douto juízo ou fica feio se eu colocar assim? não entendi, por favor, pode. Na petição inicial,
o senhor se referiu que agora a gente coloca o juízo, certo? Sim. Eu posso colocar o douto juízo ou fica feio? Olha, você pode colocar ao douto juízo, porque você está, vamos dizer assim, tratando com reverência o juízo, a instância do juízo. Tá? Mas tem um artigo do Código de Processo Civil que diz que na petição a gente deve encaminhar ao douto, ao juízo, e não ao juiz, com esse objetivo. Então, nós, na medida do possível, é bom a gente ver essa evolução e implementar isso que fica bem adequado. Ok, outra pergunta, o doutor Eurico. O senhor falou 7 classes de credores. Eu conheço na lei 4 apenas: os trabalhadores, os credores reais, os credores quirografários e as micro e pequenas empresas. Quais são as outras classes, doutor Eurico? Aí você vai ter multas e créditos não garantidos, não quirografários, sabe? Você vai ter créditos não quirografários, que são outras dívidas não garantidas com um documento, com uma cláusula, sabe? Então, você tem, então, crédito trabalhista, crédito tributário, crédito quirografário, aí créditos não Micro garantidos com documentos, aí com documentos, né? Aí vem multas e depois vem os créditos extraconcursais. Quando ocorre, por exemplo, a falência, tem um levantamento de débitos ou créditos, conforme for a vertente que você olha, que são calculados até a data da falência. Depois da data da falência, a empresa falida, a massa falida, ainda continua em atividade para administrar o pouso, a resolução, a, a quitação do ativo para pagar os credores. Aí tem alguns profissionais que ainda continuam a trabalhar, como o perito, como o escritório de contabilidade, como o advogado e como algumas outras compromissos que ocorrem são constituídos após a data da falência. Tá? Então, aí tem uns créditos que são extraconcursais, né? Que são chamados créditos extraconcursais. Aliás, esses créditos não se submetem à falência, não se submetem, eles vão colocados lá primeiro, mas é essa classificação. Tá, doutor Eurico, só mais uma questão. Como que eu convoco a reunião de credores? Eu pego lá os fornecedores e entro em contato com eles e defino um representante para estar na Assembleia Geral de Credores? Não, é dessa forma. Quando é decretada a falência, ou quando é decretada a recuperação judicial, é publicado isso no Diário Oficial. E no levantamento que o economista faz para identificar quais são as dívidas da empresa, ele identifica as dívidas de maneira detalhada, pormenorizada. Então, cada um desses credores deve receber um comunicado. Aliás, é feito da seguinte forma: o administrador judicial ele abre um site na internet para administrar os procedimentos de falência. E os credores ficam sabendo da falência, porque os credores têm que estar atentos às suas dívidas, eles naturalmente vão buscar essa informação e eles vão receber o endereço do site do administrador judicial na internet, e lá o administrador judicial vai fazer o relato de todos
as dívidas, todas as dívidas do empresário. E tem um prazo para fazer isso, é publicado em Diário Oficial o edital de publicação dos credores, ou para que os credores se dirijam ou verifiquem o site do administrador judicial. E ali, a partir desse site, ele pode contestar o valor do seu crédito ou pode contestar a inclusão de um credor que ele acha que não deveria estar ali na lista. Obrigado, doutor Eurico. Pois não. Por favor, alguém mais? Alguma pergunta? Tiago, posso? Tem... Ah, o João? Eu, João, tá bom? Pode falar, João. doutor Eurico, eu vou me utilizar como exemplo. Eu sou um economista que veio uma trajetória assim na parte de consultoria empresarial, aquela uma que você lida com um sistema ERP, pega os dados e, na verdade, o que que acontece? Alguns exemplos. O cidadão tem despesas que não tem o documento fiscal, ou então ele abre outros CNPJs, compra coisa no próprio CPF, ele tem uma retirada muito maior do que aquilo que é o Prolabore. Então, o mundo gerencial é de uma forma. Aí, quando eu já comecei a pegar uns trabalhos assim, que era no âmbito judicial, como assistente de parte, né? Estava tendo uma dissolução societária e não estava sendo de forma amigável e os documentos fornecidos para os dois lados são os mesmos, que é os balanços assinados pelo contador, que coloca assim, não, tem que ter validade, né? Isso aqui não posso jogar qualquer planilha porque planilha aceita qualquer coisa. E eu peguei e fiz um plano de recuperação judicial com outro amigo que já tinha um pouco mais de experiência, e naquilo quem forneceu o que que eram as dívidas em o próprio cliente, né? Esse que estava entrando com pedido para relacionar item a item, deve tanto para isso, para fulano, para Beltrano, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí eu pensei, pô, mas esse aqui está entrando no âmbito judicial, mas isso tem documento, teve nota, como é que se deu? E alguém pode questionar, pode aparecer um terceiro falando que é credor, um agiota e que está com uma nota promissória assinada. Eu achei que ali o cara está numa situação, é, vamos supor, de insolvência, em dificuldade, mas ainda dependeu dele fornecer para nós quem que seriam os, qual que era a dívida, qual que eram os valores e tal. Então me veio assim uma dúvida, porque aí é essa situação. No mundo gerencial funciona de um jeito todo embaralhado, a contabilidade não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Aí no mundo judicial você só pode se utilizar daquilo que realmente foi assinado com um CRC de contador, o balanço. E já na recuperação judicial, o que que dá, o que que cabe, o que que não cabe? Teria alguma coisa nesse sentido assim de, sei lá, alguma dica, alguma observação dessa Olha, mistura, porque da minha experiência, a única que tive em fazer um plano de recuperação judicial foi muito a própria empresa falando, ó, tá aqui a minha planilha que eu tirei do sistema e tal. Eu falei assim, cara, mas e aí? Isso aí tem nota, não tem, tem procedência, é maior, era meia nota, é um... Então eu fiquei, achei curioso, né? olha, Então eu vou aproveitar. João, olha, a pergunta que você faz é bem interessante, porque é, na falência e na recuperação é constituído um comitê dos credores. É constituído um comitê dos credores, né? E esse comitê dos credores é uma instância que funciona dentro do processo, uma instância de fiscalização, com poderes, inclusive, de aceitar ou não o plano proposto de recuperação ou de falência. Então, veja bem, você, economista, faz um plano de recuperação, você apresenta ali quais são as dívidas que você planeja pagar num horizonte de 2 anos, não só apresenta as dívidas, mas propõe deságios dessas dívidas, um desconto a ser proposto para pagar. Como que funciona a questão do desconto, do deságio?
É assim, o empresário mostra, comprova aos credores, que se ele fechar as portas no dia de hoje, ele vai conseguir pagar 30% de todos os débitos que ele tem, fazendo um rateio do patrimônio dele. Olha, eu pago 30%. Mas se vocês me derem um prazo de 2 anos, talvez eu consiga melhorar a minha situação, pagar 80%. Mesmo que eu não consiga pagar tudo, mas eu consigo pagar 80%. Então, eu apresento estes cálculos pedindo um voto de confiança e o acompanhamento e fiscalização dessa comissão de credores para acompanhar de que esse plano será realizado conforme estabelecido e organizado. E é claro que ali também vem a prioridade e a ordem das pessoas que irão receber os valores. E isto é público dentro da comissão de credores, para possibilitar a crítica de um com relação ao crédito do outro, seja se a pertinência, seja pela documentação, se esse crédito está classificado no nível correto de preferência para o pagamento e se está no valor correto. Então, o Comitê de Credores é uma instância do processo, uma instância deliberativa, que pode, a qualquer momento, falar, olha, o plano está muito bom, mas nós não vamos aceitar, vamos querer receber 30% agora, porque nós achamos que se demorar mais 2 anos, a gente vai receber no máximo 10. Você compreende? Então, é esta a situação. Agora, eu queria só aproveitar a tua pergunta. No artigo 83 da Lei de Falência, tem aqui a classificação correta dos créditos, que, ao responder para o colega anterior, eu não. Os créditos derivados da legislação trabalhista são os primeiros. Os créditos gravados com direito real de garantia até o valor da garantia, os créditos gravados com direito real estão em segundo lugar. Os créditos tributários, independente da sua natureza, são os terceiros. O créditos quirografários é o quarto, multas contratuais é o quinto, e juros vencidos após a decretação da falência. Então, e são essas as naturezas de créditos que a gente observa dentro de um empreendimento. Obrigado, doutor. Mais perguntas? Ô, Eurico, João, então, você tá. Desculpe, Rodrigo, acho que o João estava falando com o microfone Opa, desligado. perdão, estava desligado aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou usar um exemplo bem hipotético, tá, doutor Eurico? Eu nunca vivenciei isso, tá? Que fique registrado aqui, é só para fins teóricos. Mas vamos imaginar que a gente precisa, assim, com quatro grupos, pelo menos ter aprovação por três. Ou vamos supor que numa empresa fictícia, você não tem o grupo de garantia real, ficou só com o criógrafo pequenos, trabalhistas, e vamos supor que, ó, eu não vou conseguir aprovação aqui nesse grupo e a Caixa Econômica ela não vai aceitar. E ela representa 70%. Os advogados podem vir com uma seguinte artimanha: vamos fazer que existe uma dívida com um terceiro, uma pessoa física ou jurídica, a gente retifica o imposto de renda. Aí a gente apresenta esse e fala assim: não, não, nesse grupo a Caixa ela representa 40%. E daí o cidadão que agora figura como 60%, ele aceita.
E daí ele era o principal grupo, daí você articula com os micro, pequenos e com os trabalhistas e consegue aprovação, em detrimento da Caixa Econômica, que eu frisei na questão de que documento que pode, que é hábil, porque não é passível, se só passa pela questão da instância aí, do grupo que vai validar ou não, colocar qualquer coisa sem ter realmente algo que dê uma validação. Não pode ser feito esse tipo de artimanha aí, de jogar coisa a mais, coisa a menos, e daí forjar uma aprovação ali? Olha, é o mais corriqueiro que ocorre nessas situações. A tentativa de privilegiar um credor em detrimento do outro, um grupo em detrimento do outro. Infelizmente, nós estamos no âmbito da análise do comportamento humano das pessoas, né? E um comportamento que pode estar contaminado por deslealdade, por estar contaminado por ato considerado criminoso. E isso é chamado crime contra credores, um grupo de credores. E no âmbito do processo, é uma questão assim que a gente pode dizer é absolutamente é, considerado, são absolutamente, é necessário as pessoas terem documentos. Sem documentos, você não consegue documentos lícitos, idôneos, tempestivos, são as características de um documento. Você, ao ver que um determinado credor apresenta um título de crédito, tá? Esses são os mais passíveis, uma nota promissória, uma duplicata, uma nota fiscal. Esses são os documentos mais passíveis de fraude. E são os documentos sobre os quais a gente deve redobrar a análise. Análise do quê? Espera lá, a operação ocorreu, se foi uma venda, houve a contrapartida dessa venda, da entrada do recurso financeiro na conta corrente, foi a prazo, foi à vista. Então, esta atividade de fiscalizar e de interceptar operações fraudulentas é a atividade que a gente deve exercer. Ou que na tua equipe deve ter pessoa para conferir isso, sabe? Para conferir isso e te alertar. Por quê? Porque você tem voz ativa perante o juiz para apresentar o teu laudo, o teu relatório, porém fundamentado em prova. É muito ruim, é muito chato quando você desconfia de um fato e não tem provas. O fato de você desconfiar não é suficiente para você apresentar o fato. Tá? Então, você só pode apresentar, discorrer sobre o fato com a responsabilidade técnica que você tem da tua área de atuação, de com documentos e afirmar o fato. É claro que aí você tem que ter um conhecimento jurídico para conhecer o que é um documento, qual a capitulação de uma operação fraudulenta, de algo forjado, né? Enfim, se respondeu. Beleza, doutor Eurico, eu agradeço. É só para finalizar, vamos supor que, eventualmente, quando passa por assembleia, e daí é aprovado pelos critérios de percentuais, de grupos e coisa e tal. Um dos credores percebendo o banco lá falou: "Ó, isso aqui teve alguma. O que que vale? Vale ao que de fato a Assembleia decidiu, porque é para isso que existe ali, né? Não pode um querer se opor, ou ele pode tentar embargar a decisão e Pode embargar, tem toda a possibilidade, todo participante tem possibilidade plena de embargar, é claro, desde que
representado por um advogado, pode embargar, pode questionar um documento que foi fraudulento ou errôneo, que foi considerado pelo conjunto, mas ele pode embargar, ele pode enfrentar todo um grupo, desde que ele tenha provas e de que ele faça através de um advogado. Tá ok. Alguém mais? Alguma pergunta? Rodrigo, não sei se você ia fazer uma pergunta agora há pouco. E assim, até agradeço o João ali, que a pergunta minha seria meio parecida com a dele ali, então a dele foi até mais completa do que a minha, mas assim, vamos dizer assim, que mesmo que o agente ali esteja propondo ali a recuperação judicial ali, se tiver algum dos credores ali que for contra ali, então ele pode, como você falou, né, pode embargar, pode não aprovar e o juiz pode determinar pelo cancelamento da recuperação judicial. E aí teria que efetuar todo o trabalho novamente para tentar um novo acordo, correto? Pode. O juiz pode cancelar o ato, aquele ato praticado irregular, ou aquele ato criminoso identificado, ou aquele ato fraudulento identificado. Ele não vai anular de imediato todo o processo. Ele vai retomar o processo a partir, mandar refazer a partir daquele evento considerado irregular. Então, aí, a partir disso, então, por isso que o credor, sabe, quando ele é consciente, tem condições, ele se torna um verdadeiro fiscal de todo o processo. Seja ele, por exemplo, a Oi, por exemplo, teve 45 mil credores. 45 mil credores. As lojas americanas têm uma outra quantidade de mais de 12 mil credores, pelo que eu vi. Imagine você compor uma lista de 45 mil credores, né? E foi muito complexo, tanto é que a recuperação da Oi ela foi iniciada em 2016, tem 9 anos em curso, ainda não concluiu. É muito complexo, né? É muito complexo, é muito trabalhoso, tem como você se apresentar, mas você precisa se preparar, compor uma equipe, estar e se apresentar ao juiz, sabe, como eu tenho condição de realizar esse trabalho, eu tenho expertise, tenho como agregar a minha equipe, tá? E você consegue. Na verdade, então, aí para fazer um corpo desse daí, ele vai necessitar do setor contábil, vai necessitar do setor econômico para ver a viabilidade e também o corpo jurídico, né? Ele vai ter que ter os três em conjunto para poder apresentar um projeto, um processo desse daí. Nenhuma dessas recuperações que nós vamos analisar um pouco melhor no próximo evento, né? Eu vou trazer, eu tenho 60 participantes aqui, vou buscar 60 processos para que os colegas possam analisar, possam trabalhar, visitar o site do administrador judicial. Nenhuma desses escritórios são um escritório solo. Nenhum deles. Todos eles são compostos por uma equipe e tem um titular, mas é uma equipe multidisciplinar, tá? Se você constituir, fizer parcerias e contar para o juiz da tua região
da tua região aí, que você tem esta possibilidade, e se cadastrar nas varas de recuperação especializada que o Paraná tem agora, você provavelmente poderá ser nomeado para um trabalho desse. Acho que é isso daí. Em razão aí do nosso horário, são quase 21 horas. Nós vamos encerrando as perguntas aí, mas nós ainda vamos ter mais 4 dias aí pela frente, né? Amanhã nós vamos ter o Eduardo Consentino, também economista, falando sobre a demonstração da viabilidade econômica do projeto de recuperação. Na quarta-feira, o Paulo Godoy, também economista, vai estar falando dessa questão dos créditos, né? Dos créditos submetidos ou não à recuperação judicial, que é um tema que já foi abordado aí hoje, né? O pessoal tá se adiantando aí um pouco nas perguntas, mas significa que estão interessados, né? E na quinta-feira vamos ter o professor Eurico novamente falando de um tema aí bem polêmico e bem comum também, que são os crimes contra os credores na recuperação judicial e também da convolução da recuperação judicial em falência. E no último dia, sexta-feira, nós vamos ter aqui a juíza aqui da Primeira Vara Civil de Ponta Grossa, que agora se chama Primeira Vara Civil e Empresarial Regional de Ponta Grossa, que é onde se concentram todas as recuperações judiciais, não só da cidade, mas de toda a região. Uma região bem grande, se concentra todos aqui esses processos. Então, Eurico, quero te agradecer muito aí pela sua apresentação, pelas suas explanações. O pessoal mandou aqui alguns elogios aqui no chat, estão agradecendo, né? Elogiando a sua exposição. E nós agradecemos aqui a presença de todos. E para encerrar, eu passo a palavra aqui para Andréia Prodol, que é a coordenadora aí do Núcleo de Peritos, né? Tiago, Para fazer o encerramento. Se quiser passar a palavra Tiago, para o Eurico também, André, para ele, Tiago, pra ele falar alguma coisa. Tiago, antes de Mas o tudo, meu boa noite a todos. eu gostaria de agradecer a todos que me ouviram. Desculpe alguma imprevisto de momento aqui com o trato aqui com o sistema, né? Mas até a próxima, quando trataremos de um tema bem importante. Fantástico, professor Eurico. Não tenho que colocar, eu acho que diante do reconhecimento da grande maioria, e o maior reconhecimento é esse aqui, ó. A gente atingiu aí o pessoal interessado, entre 70 a 60 pessoas, até o final, quase 2 horas, praticamente 2 horas de exposição. Nós só temos que dizer gratidão ao senhor, bom descanso e bom descanso para todos e até amanhã. E o professor Eurico até quinta-feira novamente, Até tá bom? quinta-feira. Até amanhã para todo mundo, bom descanso. Pronto, Obrigada, Thiago, obrigado, Fabi, e obrigado a todos presentes. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigado, boa noite. noite. Tchau, Valeu, boa tchau. noite, até mais, tchau, tchau. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite.